O presidente Lula afirmou em uma entrevista nesta quarta-feira que os interesses de poucos grupos econômicos prevalecem no Congresso Nacional em detrimento da população. Lula defendeu a decisão do governo de recorrer à justiça contra a derrubada pelo parlamento do decreto que aumentou alíquotas do imposto sobre operações financeiras. Não estamos propondo o aumento de imposto, não. Nós estamos fazendo um ajuste tributário nesse país para que os mais ricos paguem um pouco, para que a gente não precise cortar dinheiro da educação ou da saúde. É isso que nós estamos fazendo. Ou seja, houve uma pressão das bets, houve uma pressão das fintechs, eu não sei se houve pressão do sistema financeiro. O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, o que eu acho um absurdo. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em um evento em Lisboa nesta quarta-feira, defendeu a regulamentação das redes sociais e da decisão da Corte que estabeleceu critérios para a responsabilização de plataformas digitais por conteúdos publicados. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu em matéria de plataformas digitais? Previu: crime deve ser removido por notificação privada, salvo crime contra a honra. Todas as demais condutas que alguém considere inaceitável tem que ir ao juiz para pedir para o juiz tirar, e a plataforma tem que ter o dever de cuidado de programar o algoritmo para impedir que conteúdos como pornografia infantil, terrorismo e instigação ao suicídio cheguem ao espaço público. É impossível alguém discordar desses consensos a que nós chegamos. Estabelecemos ainda duas regras. No caso de impulsionamento pago ou de publicidade, se for criminoso, a plataforma responde. Por evidente, se você vai receber dinheiro para amplificar uma notícia, você tem que olhar se aquilo não é o cometimento de um crime. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez, uma decisão extremamente equilibrada e extremamente moderada, que eu acho que foi movimento exemplar. Não há nenhum tipo de censura envolvido aqui, a menos que alguém ache que impedir pornografia infantil na rede seja uma censura, ou pelo menos uma censura inaceitável. O público pode visitar novamente o Museu Nacional no Rio de Janeiro, destruído por um incêndio em setembro de 2018. Após quase 7 anos de obras de restauração, 3 espaços do Palácio Bicentenário foram reabertos para exposição temporária Entre Gigantes, uma experiência no Museu Nacional que vai até o dia 31 de agosto. Nesta exposição, os visitantes poderão reencontrar o meteorito Bendengó, que faz parte do acervo do museu há 137 anos, que tornou um símbolo da resistência da instituição após a tragédia. Uma das salas foi dedicada à história do museu e à reconstrução do palácio, com exposições de 2 esculturas de mármore de Carrara que também resistiram ao fogo. Já o pátio da escadaria principal traz uma novidade: o esqueleto de uma baleia cachalote com quase 16 metros de comprimento. A reabertura parcial do museu ocorre paralelamente à continuidade das obras de reconstrução e de busca por financiamento. O orçamento total da obra é de 516,8 milhões de reais. Do total, já foram captados 347,2 milhões com entes públicos e empresas privadas, sendo que a maior quantia, 100 milhões, foi repassada pelo BNDES. O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu nesta última segunda-feira, dia 30 de junho, que o restante da quantia necessária, quase 170 milhões, será levantado. O mercado de trabalho no Brasil segue mostrando força e surpreendendo positivamente. Só nos últimos 3 meses, mais de 1 milhão de vagas foram criadas, considerando trabalhadores com carteira assinada, autônomos e pessoas jurídicas. De janeiro a maio deste ano, o país somou pouco mais de 1 milhão de novos empregos formais. Ao todo, o número de trabalhadores com carteira já passa dos 48 milhões, o maior patamar da série histórica. O economista André Galhardo, da consultoria Análise Econômica de São Paulo, explica que o crescimento do emprego está sustentado por um movimento cíclico e positivo da economia. O que tem
sustentado esse movimento forte no mercado de trabalho. Uma espécie de ciclo virtuoso, né? O mercado de trabalho forte aumenta a renda das famílias, que por sua vez traz um volume de consumo mais forte, que abre espaço para que os empresários contratem mais. Galhardo também destaca que a própria dinâmica de contratações vem alimentando esse crescimento. A seguir, ele reforça como isso impacta o ambiente de consumo. É como se o próprio mercado de trabalho estivesse sustentando a melhora do mercado de trabalho. A renda das famílias tem subido de forma tímida dentro do trabalho CLT, é verdade, mas a renda familiar tem subido. Isso melhora o ambiente de negócio, o ambiente de consumo, na verdade, que por sua vez acaba permitindo novas contratações. E quem está puxando esse bom desempenho são os setores de serviço e comércio. Só em maio, eles foram responsáveis por 70% das vagas formais abertas. Desde o início do ano, o setor de serviços criou mais de 560 mil vagas, enquanto o comércio abriu cerca de 56 mil postos de trabalho com carteira assinada. A taxa de desemprego também está em baixa. No fim de maio, ela era de 6,2%. Uma das menores já registradas no país. E além do aumento no emprego, os salários também cresceram acima da inflação. A renda real do trabalhador subiu mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar do cenário positivo, o economista André Galhardo alerta que o segundo semestre pode trazer uma desaceleração, devido à perda de fôlego da economia e aos impactos da política de juros altos. Mesmo assim, por enquanto, os sinais seguem otimistas para o mercado de trabalho brasileiro. Reportagem Lívia Brás. A Lei 15.077, de 2024, que altera as regras do benefício de prestação continuada BPC, assistência destinada a idosos a partir de 65 anos em situação de vulnerabilidade e a pessoas com deficiência de baixa renda, traz mudanças importantes. Uma das principais alterações ajusta a redação da norma para estabelecer que o pagamento do benefício será feito à pessoa idosa ou com deficiência, cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo número de integrantes seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Antes da nova lei, o critério exigia que a renda fosse apenas inferior a esse valor. Outra mudança foi a definição do que constitui a renda mensal bruta familiar. De acordo com a nova legislação, o valor é descrito como a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pelos membros da família, vedadas as deduções não previstas em lei. A nova lei proíbe que beneficiários do Bolsa Família recebam o BPC. Para o advogado e especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa, as mudanças vão impactar de forma negativa os beneficiários do BPC. Qual é a alteração específica? Você antigamente, se você ganhava um benefício previdenciário, uma aposentadoria de até um salário mínimo, ou então um outro BPC, ou então um Bolsa Família, isso não contava na composição da sua renda. Agora, após essa lei do final do ano passado e este decreto recém-publicado pelo governo federal, o Bolsa Família também vai entrar no cálculo da renda familiar. Outra novidade contida na redação da nova legislação determina que a revisão será feita periodicamente, sendo que o período anterior de revisão era de 2 anos. Barbosa destaca que pessoas vulneráveis passarão por dificuldades. Está se reduzindo despesas no piso da pirâmide. Está se cortando daquelas pessoas que mais precisam. E ao retirar o Bolsa Família, essa pessoa vai ter dificuldade. Nós estamos falando de pessoas em estado de vulnerabilidade. Qualquer R$10, qualquer R$15 faz muita diferença. Para Washington Barbosa, as mudanças vão impactar de forma negativa os beneficiários do BPC. Atualmente, o BPC é pago a cerca de 6,2 milhões de brasileiros. O valor mensal é de R$ 1.518, ou seja, um salário mínimo por beneficiário sem direito a 13º salário. Em fevereiro deste ano, o governo federal realizou um pente fino nos cadastros e cancelou cerca de 34 mil benefícios que apresentavam irregularidades. De Brasília, Ana Catarina Lima.
O movimento nos aeroportos da região norte registrou circulação superior a 972 mil passageiros em maio de 2025. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil apontam que o número marca o melhor desempenho aéreo da região em mais de uma década. A movimentação no período representou um crescimento de 10,8% em comparação ao ano passado. Em relação a 2019, antes da pandemia de Covid-19, a circulação de passageiros em maio deste ano cresceu 22,1%. Os aeroportos de Belém, Manaus e Palmas seguem em destaque na malha aérea regional. Em comparação com 2024, o aeroporto de Belém teve um aumento de 2,4% no número de passageiros. Já Manaus registrou um crescimento ainda maior, de 15,9%, e Palmas avançou 7,5%. A diretora de Gestão Estratégica da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Tairine Oliveira, destaca os impactos dos investimentos nos terminais da região e cita o aeroporto de Belém. A região norte apresenta grandes desafios de conectividade, que estão sendo superados com muito trabalho e chegada de investimentos feitos pelo governo federal. Só no Aeroporto Internacional de Belém, estamos investindo mais de 470 milhões para antecipar as obras de requalificação, deixando o terminal aéreo preparado para receber a demanda da COP30 e construindo um legado para toda a região. A evolução do número de passageiros no mês de maio nos aeroportos do norte do país vem sendo notada ano a ano, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. Com isso, para atrair mais visitantes e negócios para a região, o Ministério fortalece iniciativas para ampliar a aviação regional, por exemplo, com o Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais, o Ampliar. A ação visa fortalecer a conectividade em áreas estratégicas, como na Amazônia Legal e no Nordeste. A previsão é que 19 aeroportos localizados em 11 estados sejam ofertados nesta primeira etapa para atrair a gestão da iniciativa privada nas regiões mais dependentes do transporte aéreo. Segundo o Ministério, o primeiro edital deve ser lançado na segunda quinzena de julho. Reportagem Bianca Mingotti.